Juízes capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel. E nos mesmos dias a tribo dos daneus buscava para si herança para habitar. Porquanto, até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído em herança bastante sorte. Assim que os filhos de Dan enviaram de sua tribo 5 varões de seus confins, varões valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e rastejar a terra. E lhes disseram: Ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E estando eles juntos à casa de Mica, reconheceram a voz do mancebo, do levita, e chegaram-se para lá. E lhe disseram: Quem te trouxe aqui? E que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele lhes disse: Assim me tem feito Mica, pois me tem alugado, e sou-lhe por sacerdote. Então lhe disseram: Ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então aqueles 5 homens se foram, e vieram a Laís, e viram que o povo que havia em meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem algum possessor do reino, que por causa alguma envergonhasse a alguém naquela terra, também estava longe dos sidônios e não tinha que fazer com nenhum homem. Então tornaram a seus irmãos a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhe disseram: Que dizeis vós outros? E eles disseram: Levantai-vos e subamos a eles, porque atentamos para a terra, e eis que é boníssima. Pois estareis calados? Não sejais preguiçosos em ir, a entrar a esta terra, a possuí-la em herança? Quando lá vierdes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus a deu em vossa mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que haja na terra. Então partiram dali, da tribo dos daneus, de Zorá e de Estaol, 600 varões, armados de armas de guerra, e subiram, e puseram-se em campo, junto a Quiriate-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Maané-Dan, até o dia de hoje. Eis que está detrás de Quiriate-Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim, e vieram até a casa de Mica. Então responderam os 5 varões que foram a espiar a terra de Laís, e disseram a seus irmãos: Sabeis vós outros também que naquelas casas há um éfode e terafins, e imagem de vulto e de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então se foram para lá, e vieram à casa do mancebo, do levita, em casa de Mica, e perguntaram-lhe como estava. E os 600 varões que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram-se à entrada da porta. Porém, subindo os 5 varões que foram espiar a terra, entraram nela, e tomaram a imagem de vulto ao éfode e aos terafins, e a imagem de fundição, ficando-se o sacerdote emparado à entrada da porta, com os 600 varões que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de vulto, e o éfode e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estáis fazendo? E eles lhe disseram: Cala-te, põe a mão na boca, e vem-te conosco, e sê-nos por pai e sacerdote.
Melhor te é que sejas sacerdote da casa de um só varão do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então o coração do sacerdote se alegrou, e tomou o éfode, e os terafins, e a imagem de vulto, e veio-se em meio do povo. Assim se tornaram e se partiram, e aos meninos, e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os varões que estavam nas casas juntos à casa de Mica se convocaram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram seus rostos e disseram a Mica: Que tens que assim te convocaste? Então ele disse: A meus deuses que eu fiz me tomaste, juntamente com o sacerdote, e vos fostes. Que mais me fica agora? A que propósito, pois, me dizeis? Que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faça ouvir tua voz, para que porventura varões de ânimo amargo não deem sobre vós, e tu percas tua vida, e a vida da tua casa. Assim, os filhos de Dan se foram seu caminho, e vendo Mica, que mais fortes eram que ele, voltou e tornou-se à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e ao sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham que fazer com nenhum homem. E a cidade estava no vale que está junto de Bet-reob. Depois edificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai, que nascera Israel, sendo, porém, dantes o nome desta cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram-se àquela imagem de vulto, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos daneus, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de vulto que fizera Mica, estabeleceram entre si, todos os dias, que a casa de Deus esteve em Siló.